A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Começamos com uma oração, como de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje é tipos de culto na Igreja Católica. Tipos de culto na Igreja Católica. Uma das diferenças fundamentais entre a Igreja Católica e algumas denominações protestantes e seitas cristãs reside na compreensão do conceito de culto. De fato, a Igreja Católica distingue 3 tipos de culto, enquanto que as igrejas protestantes e as seitas restringem-se a um só tipo de culto. O primeiro tipo de culto, segundo a tradição católica, chama-se latria. Latria, L-A-T-R-I-A, latria. Vem do grego latreia, que quer dizer adoração. É o culto reservado às 3 pessoas da Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Jesus Cristo, seu Filho, e ao Espírito Santo. Esclarecer que ao falarmos de culto da adoração, não nos referimos exclusivamente à adoração ao Santíssimo Sacramento, mas sim ao culto que todo crente presta ao ser divino. O segundo tipo de culto chama-se dulia, D-U-L-I-A, dulia, um termo que vem do grego douleia, que quer dizer veneração, um culto que é prestado aos santos e também, em alguns casos, aos anjos. E o terceiro tipo de culto chama-se hiperdulia, H-I-P-E-R-D-U-L-I-A, hiperdulia. É um termo que também vem do grego, hiperduleia, que quer dizer hiperveneração, ou veneração superior, ou veneração por excelência. É o culto reservado à Virgem Maria. Dizíamos que as igrejas protestantes e as seitas reconhecem um só tipo de culto, que é o culto de latria, o primeiro tipo de culto, latria, isto é, o culto da adoração que é dirigido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles não fazem veneração aos santos, não prestam veneração à Virgem Maria, porque, segundo eles, a veneração prestada à Virgem Maria e aos santos é idolatria, é adoração aos ídolos. Realçar que a veneração à Virgem Maria e aos santos não é prática exclusiva da Igreja Católica, e ela encontra-se também nas igrejas ortodoxa, anglicana e luterana, embora em diferentes intensidades. Aprofundemos os 3 tipos de culto, então, na Igreja Católica. O primeiro tipo, o culto de latria ou de adoração às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Esse tipo de culto baseia-se no primeiro mandamento da lei de Deus, que ordena adorar a Deus sobre todas as coisas, em Êxodo 20, 2 a 3. É onde encontramos as palavras de Deus
que dizem: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Podemos também consultar neste contexto o livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 7. E depois o fato de que Jesus ratifica estas palavras de Deus no livro do Êxodo: eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante da minha face. Estas palavras são retomadas por Jesus, são ratificadas por Jesus quando ele diz, naquelas tentações que ele sofre algumas tentações por parte de Satanás, não é? E ele lhe diz: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, nesse tipo de culto, o cristão profere preces de súplica, de louvor, de ação de graças, de pedido de perdão, bênção a estas três pessoas da Santíssima Trindade: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sem este tipo de culto, o culto da adoração, os outros cultos convertem-se em idolatria. Este culto, o culto de latria, o primeiro tipo de culto, é a base dos outros cultos. Sem ele, os outros cultos convertem-se em idolatria. Porém, três verdades da fé sustentam o culto de latria, ou o culto de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito. A primeira verdade fundamental, que Deus Pai é o Criador de tudo o que existe. Segunda verdade, que Jesus é o Salvador e único mediador entre Deus e os homens, como afirma Paulo na 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Assim, o culto de adoração é feito em nome de Jesus. João 16:24 diz: até agora, Jesus diz aí, até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. A terceira verdade que sustenta este tipo de culto é que o Espírito Santo é intercessor. E isto encontramos na carta aos Romanos 8, 26, 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Então, aqui está o papel do Espírito como intercessor pelos santos. Os santos são os batizados. O Espírito intercede pelos batizados segundo Deus. É claro que aqui será preciso também reparar que o Espírito é intercessor por excelência, não é intercessor como os santos, São Pedro ou São Paulo, ou outros santos que intercedem pelo cristão. Então aqui, quando Paulo, os Romanos, fala do Espírito Santo como intercessor, é uma intercessão por excelência, não é? Intercessão por excelência, no sentido de que ele conhece o íntimo do coração humano e ele conhece as necessidades do ser humano e pode interceder por nós perante Deus. A quarta verdade que sustenta o culto de latria é que este Deus é um só em três pessoas distintas.
o mistério, não é, da Santíssima Trindade. Em síntese, quem crê e vive segundo estas 4 verdades não pode ser idólatra, não pode ser considerado idólatra, embora pratique, embora preste culto aos santos e à Virgem Maria, pelo fato de crer e viver estas 4 verdades que acabamos de mencionar, a saber que Deus Pai é o Criador de tudo, que Jesus é o Salvador e único mediador entre Deus e os homens, que o Espírito Santo é intercessor, segundo Deus, e que Deus é um só em 3 pessoas distintas. Então, baseando-se nestas 3 verdades, o cristão, ou o católico neste caso, pode estar seguro de que não é idólatra, não está a praticar idolatria. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Bem-vindos à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, cujo tema é tipos de culto na Igreja Católica. Na primeira parte, estudamos uma pequena, digamos, diferença entre o culto na Igreja Católica e o culto nas igrejas protestantes e também nas seitas, e começamos também por tratar o primeiro tipo de culto, que é o culto de latria, e dissemos na primeira parte que a Igreja Católica tem 3 tipos de culto, ou o culto na Igreja Católica pode ser descrito, caracterizado em 3 tipos. Então, o culto de adoração, ou o culto de latria, o culto de veneração, ou o culto de dulia, e o culto de hiperveneração, ou o culto de veneração superior, que é o culto de hiperdulia, que é o culto reservado à Virgem Maria. Vamos, nessa segunda parte, abordar os outros 2 tipos de culto. Já vimos na primeira parte o culto de latria, não é? Agora passamos a essa segunda parte para tratar os restantes 2 cultos, o culto de dulia e o culto de hiperdulia. Então, quanto ao segundo tipo de culto, o culto de dulia ou veneração, que é prestado aos santos e também aos anjos, podemos realçar que esse tipo de culto engloba também a veneração prestada, dizíamos, aos anjos. Esse tipo de culto, dizíamos no programa anterior, cujo tema era imagens e ídolos, encontra ecos em alguns textos bíblicos, como por exemplo
aquele que vimos no curso bíblico anterior, Êxodo 25, e lemos os versículos 18, versículo 20, versículo 22, o texto em que se narra a colocação de dois querubins, de imagens ou de estátuas de dois querubins de ouro no santuário do Senhor, ou também o texto de Números 21, 4 a 9, também lemos no raio-x anterior, no estudo bíblico anterior, Números 21, 4 a 9, em que se narra o episódio dos israelitas no deserto do Sinai, que ao serem mordidos por serpentes venenosas, olhavam para a serpente de bronze e salvavam-se. Então, este segundo tipo de culto, veneração prestada aos santos, encontra ecos nestes dois textos do Antigo Testamento. Porém, convém ter presente que, segundo a tradição católica, o culto de veneração feito aos santos não é idolatria. Repito, não é idolatria, pelos seguintes motivos. Primeiro motivo, os santos não são deuses, não fazem parte da Santíssima Trindade, não são deuses na Igreja Católica. Segundo motivo, o culto de dulia não é idolatria. Segundo, porque é um ato de honra para a pessoa que está a ser venerada, ou o santo, ou o mártir, o anjo, pelo seu heroísmo na vivência do Evangelho, pelas maravilhas que Deus operou neles e através deles, dos santos, dos mártires. Não é? Terceiro, porque é uma expressão visível de comunhão, a comunhão dos santos, entre os santos de cá na terra, que são os batizados, e os santos do céu, que são aqueles que já estão na glória de Deus. Então, é uma expressão visível dessa comunhão profunda entre os dois grupos de santos, os santos da terra, que somos nós os batizados, e os santos do céu, que são aqueles que já estão na glória de Deus. Outro motivo, por que este culto de dulia, veneração aos santos, não é idolatria? Porque é uma imploração da sua intercessão, já que eles estão com Deus. E o último motivo é porque este tipo de culto é um gesto de compromisso de seguir o seu exemplo de vida cristã. Então, ao venerarmos os santos, nos comprometemos, não é? A seguir o seu exemplo de vida. Então, não para na simples veneração, no simples culto de dulia. A atitude do cristão não para só no simples fato de venerar o santo, mas vai muito mais além. O cristão segue o exemplo de vida daquele santo, do mártir, neste caso, que está a ser venerado. Então, estes motivos são suficientes para descartar a possibilidade de que o culto de dulia, o culto de veneração dos santos, seja considerado uma idolatria. O último tipo de culto, que é também importante na Igreja Católica, dizíamos que se chama de hiperdulia, ou veneração por excelência, que é aquela veneração prestada à Virgem Maria, que impressiona a forma como Maria atingiu tal importância ao ponto de se ter tornado objeto de culto com tanta difusão, praticado por tantas pessoas de diversas gerações e países, não é? Em diferentes partes do mundo. Referir que nos textos bíblicos não existem tantas referências diretas à mãe de Jesus, nem tampouco qualquer alusão às manifestações de culto que lhe estão associadas e que ainda se observam nos nossos dias hoje. De fato, a presença de Maria no Antigo Testamento não é explícita,
pois em nenhuma parte do Antigo Testamento se faz menção do seu nome ou de quaisquer atributos específicos de Maria, enquanto que no Novo Testamento a referência a Maria é explícita. É explícita no Novo Testamento, embora possamos observar que os detalhes acerca da sua pessoa, idade, costumes, amizades da Virgem Maria, os pais da Virgem Maria, sua vida, não é? Estes dados são escassos. Não obstante esta falta de informação muito detalhada sobre Maria, podemos afirmar com toda certeza que o culto de hiperveneração, ou este culto de veneração por excelência, prestado à Virgem Maria, é fundado nas Sagradas Escrituras, neste caso do Novo Testamento. Vejamos alguns textos. Mateus, a narrativa da infância, Mateus capítulos 1 a 2. Tomaremos só os versículos 18, 20 e 25 do capítulo 1. Mateus 1, versículo 18, 20 e 25. Versículo 18 diz: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Versículo 20. José, filho de David, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Essas são palavras do anjo a José, quando ele queria repudiar, quando ele queria deixar, abandonar a Virgem Maria. O anjo lhe diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Terceiro texto, terceiro versículo 25. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Sublinhar aqui que destes textos vem, diria, por exemplo, o título de Maria, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Vem daqui, então não é uma invenção da Igreja Católica. O título da Imaculada Conceição vem destes versículos. Mateus 1, versículo 18, versículo 20 e versículo 25. Podemos também tomar o versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Daqui vem o título de Maria, Mãe de Deus. É claro, embora seja um dogma, não é, que se tenha estudado num concílio, mas a base principal está aqui, neste versículo, versículo 23, que a Virgem Maria, versículo 23 de Mateus, capítulo 1, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Maria é mãe de Deus. No Evangelho de Marcos temos também alguns textos, por exemplo, o capítulo 3, versículos 3 a 35, chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Versículo 32. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Versículo 33. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Versículo 34. E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 35. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. De todas as maneiras, aqui temos uma prova evidente de que Jesus era filho de Maria. Jesus era filho de Maria. Então, não se pode negar, e daí vem títulos como Maria, mãe de Jesus,
Maria, Mãe do Filho de Deus, rogai por nós. Maria, Mãe do Verbo encarnado, rogai por nós. Maria, Mãe de nós todos, rogai por nós. Maria, Mãe de todos os irmãos de Jesus, rogai por nós. É porque está evidente, é evidentíssimo nos textos bíblicos, neste caso de Marcos 3, 31, 35 e também Marcos 6, 1, 6. Também diz isso. As pessoas dizem, mas não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Então, as invocações a Maria como mãe de Jesus estão também fundadas na Sagrada Escritura. Vamos ver também Lucas, no Evangelho de Lucas, a narrativa, primeiro, a narrativa da anunciação de Maria pelo anjo Gabriel. Um texto muito importante, como fundamento e base deste tipo de culto que estamos a tratar, o culto de hiperdulia, de veneração por excelência à Virgem Maria. Estamos a falar então de Lucas 1, 26 a 38. Neste texto, Maria é saudada pelo anjo Gabriel, em grego, kekaritomene, no versículo 28. É muito importante este termo, kekaritomene, quer dizer a cheia de graça. E de fato, é a partir deste termo, não? Quando o anjo Gabriel diz a Maria, salve, ó Maria, kekaritomene, cheia de graça. É a partir deste termo que Maria foi vista na igreja como a Imaculada, a pura, a Virgem das Virgens, a Mãe da Divina Graça, a Mãe Puríssima, a Mãe Castíssima, a Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada. Todos esses apelativos, todos esses títulos de Maria que têm a ver com a pureza, a santidade, a castidade, inspiram-se nesta saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Também nesse texto de anunciação, que é Lucas 1, 36, 38, Maria aparece como uma mulher de fé e aberta à vontade de Deus, porque ela disse sim às palavras do anjo, mesmo sem entender o que significavam. E é desta característica de Maria que vem, por exemplo, o título de Maria, sede de sabedoria, ou Maria do sim, Maria do sim, porque ela disse sim às palavras do anjo. Então, daí vem esta devoção de Maria como a mãe do sim, a mulher do sim. Em Lucas 1, 39 a 56, aí narra-se a visita de Maria à sua prima Isabel. Daí o título de Nossa Senhora da Visitação. Maria, Nossa Senhora da Visitação, para dizer que muitos títulos que os católicos usamos, né, para a Nossa Senhora têm base bíblica nos textos bíblicos. João, se vamos ao Evangelho de João e olhamos para as bodas de Caná, João 2, 1 a 12, aí Maria aparece como a intercessora. Maria intercessora, em algumas ladainhas dizemos Maria, nossa intercessora, rogai por nós. O versículo 3 do capítulo 2 de João diz, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, ele já não tem vinho. A mãe de Jesus fala para ele já não tem vinho. E daí os católicos tomam esta característica de Maria como intercessora. Em João também temos o capítulo 19, versículos 25 a 27. Maria, aos pés de Jesus, diz, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofás e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ela amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, diz o texto, o discípulo a recebeu como sua mãe. Então, a partir deste texto bíblico, a igreja, não é? A igreja toma
Por exemplo, diria títulos como Maria, Mãe dos Discípulos, Maria, Mãe dos Batizados, porque os batizados são os discípulos. Então, partindo desta entrega de Jesus, não é? Do discípulo a Maria, né? E da Maria ao discípulo. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então, o cristão identifica-se com o discípulo amado e recebe a Maria como sua mãe. Daí os títulos como Maria, nossa mãe, Maria, mãe dos discípulos. Nos Atos dos Apóstolos, gostaria de olhar para, de fato, o único texto em que é mencionada a Maria, mãe de Jesus, é Atos 1, 12 a 14. Atos 1, 12 a 14. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Versículo 14, é fundamental. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então aqui Maria perseverava na oração. Daí algumas invocações nas ladainhas. Maria, modelo de oração, rogai por nós. Maria, perseverante na oração, rogai por nós. Então, temos esta base, não é? A base bíblica da devoção, ou neste caso da veneração por excelência, que prestamos à Virgem Maria. É claro, com este argumento, não descarto a possibilidade que a devoção e a veneração à Virgem Maria tenha também tido outras influências fora dos textos bíblicos, mas pelo que se vê, pelo que se constata, há motivos suficientes para afirmar que a hiperdulia, ou a veneração por excelência prestada à Virgem Maria, tem uma forte base da Sagrada Escritura. Para terminar, por que perante toda esta evidência textual, por que perante toda esta evidência textual na Bíblia, os nossos irmãos protestantes e as seitas não honram a Virgem Maria e os santos? Primeiro, eles não entendem a distinção e a diferença entre os três tipos de culto que os católicos temos. Esta é a primeira razão porque é que eles não honram a Virgem Maria e os santos. Eles não têm esta distinção dos três tipos de culto. Segundo, fazem uma interpretação fundamentalista do Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3 a versículo 5. O texto que também tratamos no raio-x anterior, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. E sobre este tema, não é? Dissemos no curso bíblico anterior que este texto deve ser interpretado no contexto histórico e no contexto geral da Bíblia, enquanto que os nossos irmãos o interpretam de uma maneira muito fundamentalista. Outro motivo, acho que é por motivos históricos que os irmãos não honram a Virgem Maria. O que quer dizer isso, motivos históricos? É que o protestantismo nasce com esta característica principal de repudiar e combater a veneração de imagens e todas as formas de devoções. Nasceu assim e até agora, até hoje em dia, parece que não tem a coragem de questionar este princípio de repúdio
a veneração dos santos e da Virgem Maria. Outro motivo, penso que é pelo fato de que Jesus, os irmãos protestantes e das seitas, não fazem veneração a Virgem Maria e aos santos, pelo fato de que Jesus, durante a sua vida terrena, não atribuiu títulos especiais à sua mãe. E para eles, isso constitui um pretexto para também não atribuírem títulos especiais à Virgem Maria, porque eles dizem que Jesus, no Evangelho, não aparece Jesus ali a honrar a sua mãe, a atribuir títulos especiais à Virgem Maria. E por que nós, como cristãos, nós seguidores de Jesus, por que nós vamos atribuir títulos à mãe de Jesus? Outro motivo, a meu ver, porque que eles não honram a Virgem Maria e os santos, pelo fato de Paulo também não mencionar a Virgem Maria. As cartas de Paulo não mencionam a Virgem Maria, nem títulos especiais dela nas comunidades por ele fundadas. Não é? Agora, e por que Maria, não obstante tudo isto, pode ou deve ser honrada sem incorrer em idolatria? Por quê? Por que podemos ainda ou devemos honrar a Virgem Maria seguros de que não estamos a incorrer em idolatria? Primeiro, não estamos perante uma idolatria porque Maria não é deusa. Segundo, há clara evidência que nas comunidades de Mateus, Marcos, Lucas e João, ela era recordada e tida por modelo em muitos aspectos. Pelo simples fato de estes evangelistas conservarem histórias sobre ela, quer dizer que ela era conhecida e suas histórias contadas de geração em geração e o seu exemplo imitado. Terceiro, pela rica tradição da Igreja que conserva a espiritualidade mariana como um patrimônio irrenunciável. Quarto, pelas várias provas da eficácia da sua intercessão. Quinto e último, porque é mãe de Jesus. E temos a certeza de que Jesus não nos vai condenar para o inferno por termos honrado a sua mãe. Também, do ponto de vista humano, é mais plausível condenar aqueles que insultam a minha mãe e não aqueles que a respeitam e prestam homenagem. Então, que ninguém tenha o peso de consciência por venerar a Virgem Maria e os santos, aqueles santos oficialmente reconhecidos pela Igreja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pela atenção dispensada, muito obrigado. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.